Olá, nesse vídeo nós vamos aprender a resolver sistemas de duas equações e duas incógnitas pelo método da adição. Observe esse nosso primeiro sistema. Nós temos aqui duas igualdades. Isso significa que se nós somarmos membro a membro, essas somas permanecerão iguais. Bom, mas se nós somarmos o primeiro membro dessas duas equações, nós teremos x mais 2x, que é 3x. E menos y mais y vai cancelar, porque menos y mais y é igual a zero. E a soma dos membros que estão à direita da igualdade? Nós temos somente os termos independentes, 1 mais 5, que é igual a 6. Então, se nós dividirmos os dois membros por 3, nós teremos 3x dividido por 3 igual a x, e 6 dividido por 3 igual a 2. Então, nós encontramos o valor de x para o nosso sistema. E para encontrar o valor de y, nós vamos retornar a uma das equações e substituir o valor de x. Por simplicidade, vamos considerar a primeira equação. Então, x menos y igual a 1, mas sendo x igual a 2, nós vamos ter o seguinte, que 2 menos y é igual a 1. Somando menos 2 nos dois membros dessa igualdade, nós teremos 2 mais menos 2 menos y igual a 1 mais menos 2. Por que somamos menos 2? Para que a gente tenha no primeiro membro somente a incógnita y. Então, nós precisamos eliminar o 2. Mas, lembre que numa igualdade, para a gente manter o equilíbrio, o que for feito de um lado tem que ser feito do outro lado. 2 mais menos 2 vai ser cancelado. E o que vai sobrar no primeiro membro será, então, menos y, igual 1 mais menos 2 é a mesma coisa que 1 menos 2. Portanto, menos y será igual a 1 menos 2, que é menos 1. Como nós precisamos determinar o valor de y e não de menos y, nós multiplicamos os dois lados da equação por menos 1. Dessa forma, teremos y igual a 1 e a solução para o nosso sistema será x igual a 2, y igual a 1. Vamos para o nosso segundo exemplo de sistemas de duas equações e duas incógnitas. Vamos proceder da mesma forma, ou seja, vamos adicionar membro a membro das nossas equações. Somando o que temos no primeiro membro, nós teríamos 2x mais 5y. E somando o que temos no segundo membro, nós teremos menos 2 menos 1 menos 3. Observe, porém, que nada foi eliminado. Nós não encontramos uma equação mais simples que pudesse nos dar direto o valor ou de x ou de y. Então, na verdade, apesar do nome ser método da adição, algumas vezes nós vamos precisar fazer subtrações, como será o caso nesse sistema. Então, vamos apagar aqui o que nós fizemos e vamos fazer novamente agora considerando uma subtração. Então, se nós fizermos o primeiro membro menos o primeiro membro, teremos x menos x, que vai ser zero, e depois nós teremos 3y menos 2y, igual, e no segundo membro nós teremos menos 2 menos 1. Muita atenção nos sinais para que a nossa conta não fique comprometida. Então, x menos x vai ser cancelado. 3y menos 2y será 1y, igual menos 2, menos vezes menos mais 1. Portanto, o nosso y será menos 2 mais 1, que é igual a menos 1. Tendo o valor do y, nós vamos usar uma das duas equações para determinar o valor de x. Vamos considerar a segunda equação, mas você pode escolher qualquer equação.
Então, na equação x mais 2y igual a menos 1, substituindo o valor de y, nós teremos x mais 2 que multiplica menos 1 igual a menos 1. X mais vezes menos, menos 2 vezes 1, 2, igual a menos 1. Agora nós queremos isolar o x, então nós vamos somar nos dois lados dessa equação um número que cancele esse menos 2, ou seja, nós vamos somar mais 2. Então, vai ficar assim, x menos 2 mais 2 igual. No segundo membro tinha menos 1, mas como a gente acrescentou duas unidades no primeiro membro, a gente precisa fazer o mesmo no segundo membro para manter o equilíbrio da equação. Portanto, o menos 2 vai cancelar com o mais 2. No primeiro membro teremos então x, e no segundo membro, menos 1 mais 2, que vai ser igual a 1. Ou seja, a solução do nosso sistema será x igual a 1, y igual a menos 1. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Observe que, como no caso anterior, realizar adição direta nos membros não vai facilitar nossa vida. Por quê? Porque nós não teremos cancelamento se nós somarmos. Porém, se nós fizermos uma subtração, observe que nós vamos cancelar o nosso y e teremos então uma terceira igualdade envolvendo somente o x. Vai ficar assim: 2x menos 4x, 2x menos 4x, depois 3y menos 3y, e no segundo membro, 2 menos 2. Novamente, muito cuidado nos sinais. Nesse primeiro parêntese, 2x menos 4x será menos 2x, o sinal do 4 vai prevalecer, porque o 4 é maior em valor absoluto. Depois, 3y menos 3y vai cancelar, então vai ficar zero, a gente nem precisa colocar, igual 2 menos menos 2. Menos vezes menos vai ser mais. Então, nós vamos ter menos 2x igual a 4. Agora, a gente quer isolar o x no primeiro membro. Para isso, a gente tem que eliminar, entre aspas, o menos 2, que, na verdade, a gente consegue fazendo isso através de uma divisão. Então, nós vamos dividir os dois lados dessa equação pelo número menos 2. Ao fazer isso, nós teremos menos 2 dividido por menos 2 vezes x igual 4 dividido por menos 2. Perceba que qualquer número dividido por ele mesmo, exceto quando ele é zero, sempre será 1. Então, o que temos no primeiro membro dessa equação é 1x, e a gente escreve simplesmente x. E no segundo membro dessa equação nós temos 4 dividido por menos 2, em valor absoluto é dizer que estamos dividindo 4 por 2, que dá 2, e a gente faz o jogo de sinal, mais dividido por menos, menos. Então, nós encontramos o valor de x. Agora, nós vamos usar esse valor de x em uma das outras duas equações do sistema para encontrar o valor de y. Vamos utilizar a primeira equação, mas, repito, tanto faz. Então, pegando a primeira equação e substituindo o valor que nós encontramos para x, nós vamos ter 2 vezes menos 2, que é o valor de x encontrado, mais 3 vezes y igual a 2. 2 vezes menos 2 é menos 4, mais 3y igual a 2. Bom, queremos isolar o y, queremos encontrar o valor de y, então precisamos eliminar esse menos 4. Para isso, nós vamos somar 4. Menos 4 mais 4, mais 3y. Mas, o que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro. Ou seja, a gente precisa somar 4 também no segundo membro. Menos 4 mais 4 vai cancelar, fica zero. Então, no primeiro membro, nós teremos 3y
E depois, no segundo membro, 2 mais 4, 6. Para isolar, então, o y, nós dividimos os dois lados dessa equação por 3. Então, ao dividir 3y por 3, nós vamos obter y. E ao dividir 6 por 3, nós vamos obter 2. E, portanto, a solução para o nosso sistema é x igual a menos 2, y igual a 2. No último exemplo desse vídeo, nós temos um sistema um pouquinho diferente. Observe que se somarmos as equações, nós não vamos obter uma terceira igualdade envolvendo apenas uma incógnita, porque teríamos aqui 7x e 5y. E observe que nesse caso também, se nós fizéssemos a subtração, nós também não teríamos uma igualdade mais simples, porque teríamos 2x menos 5x, menos 3x, e 3y menos 2y, que seria 1y. Então, fazendo a adição ou subtração, a gente não chega numa igualdade mais simples. O que fazer, então? Nós vamos fazer uma coisa chamada preparação do sistema. Preparação para que a gente possa usar o método da adição. Como fazer? Vamos multiplicar a primeira equação por um determinado valor e multiplicar a segunda equação por um outro valor, de modo que a gente gere um sistema equivalente, mas que possa ser resolvido pelo método da adição. Então, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar a nossa primeira equação por 2 e vamos multiplicar a nossa segunda equação por 3. Nosso novo sistema ele vai ficar assim, então. Vamos multiplicar os dois membros da equação por 2. Então, nós teremos 4x mais 6y igual a 2. Multiplicamos cada coeficiente e o termo independente por 2. Agora, nós vamos pegar a segunda equação e multiplicar por 3. 5 vezes 3, 15x, mais 2 vezes 3, 6y, igual 8 vezes 3, 24. Então, nós temos um sistema equivalente, ou seja, eles vão ter a mesma solução, mas agora a gente pode usar o método da adição no novo sistema. Como? Como a gente já observou, apareceu aqui uma repetição, que é o 6y. Então, a gente pode usar a subtração entre as duas equações. Então, seria 4 menos 15x, que será menos 11x, 6y menos 6y, então a gente tem o cancelamento, e depois 2 menos 24, ou seja, menos 22. Agora, nós podemos dividir os dois lados dessa igualdade por menos 11. Fazendo isso, nós teremos menos 11 dividido por menos 11, x, igual a menos 22 dividido por menos 11. Como já sabemos, menos 11 dividido por menos 11 é 1. Então, teremos 1x. E menos 22 dividido por menos 11 será um número positivo, porque menos dividido por menos é mais. E 22 dividido por 11 é 2. Portanto, encontramos o valor de x. Agora nós voltamos para uma das equações, que tanto pode ser o sistema original como o sistema equivalente. A gente escolhe qualquer uma dessas equações para substituir o valor de x e encontrar o valor de y. Vamos escolher a segunda equação do sistema original. Então, nós teremos 5 vezes x, mais o x encontrado é 2, mais 2 vezes y, que é o que a gente quer encontrar, é o valor de y, igual a 8. 5 vezes 2 é 10, 10 mais 2y igual a 8. Queremos isolar o y, então vamos eliminar o 10. Como? Acrescentando menos 10, que aí a gente cancela o 10, mas para manter o equilíbrio, o que for feito de um lado tem que ser feito do outro. Então fica 8 menos 10. 10 menos 10 vai ser cancelado. Teremos então 2y igual 8 menos 10 menos 2. Para isolar o y, vamos dividir
os dois membros dessa equação por 2. Então, teremos y, e menos 2 dividido por 2 será menos 1. Encontramos, então, o valor de y, e a solução do nosso sistema é x igual a 2, y igual a menos 1. No próximo vídeo, nós vamos aprender o método da substituição. Até lá!